Muito boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação reencontrá-los em mais uma atividade que estamos realizando do nosso grupo de pesquisa, o FAUSAFA, da PUC São Paulo. E hoje nós teremos a satisfação de termos uma conferência da irmã Ana Maria Fedeli, conferência intitulada, como está em tela, Considerações esparsas sobre o não dito, elementos de uma poética em São Tomás de Aquino. A irmã Ana Maria tem uma trajetória robusta, acadêmica. Ela possui 2 doutoramentos, um em letras pela Universidade de São Paulo, cujo título da tese é A Mão que Balança o Berço, Funções do Feminino em Júlio Diniz, e um segundo doutorado, para o nosso orgulho, aqui na casa, na PUC São Paulo, intitulado Da Água e do Vinho, a recepção da filosofia aristotélica na doutrina sobre o verbo em São Tomás de Aquino, uma tese de doutorado co-orientada pelo nosso mestre, professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, e também pelo Marcelo Perini. A tese de doutorado da irmã ainda foi premiada, salvo engano, ela foi contemplada com o prêmio de melhor tese do ano pelo CNPq. Eu estou resgatando de memória, quando eu passar a palavra para a irmã, ela pode Isso, eventualmente eu acho que me não corrigir. é tanto, professor, foi a PUC só que escolheu a minha tese como a melhor tese do biênio, mas é propriamente um Sim. prêmio, foi uma escolha, digamos. O nosso programa selecionou como a melhor tese realizada no biênio para indicar para o prêmio do CNPq. Um prêmio certamente honroso, sem dúvida, irmã. Eu nem a conhecia ainda pessoalmente, já tinha logo no meu ingresso à PUC São Paulo notícias bastante honrosas a respeito do trabalho que a senhora havia realizado. Bem, no momento, a irmã Ana Maria realiza um pós-doutorado no programa de teologia, é professora pesquisadora também do nosso grupo de pesquisa certificado no CNPq e uma parceira bastante presente com a qual nós temos a alegria de trabalhar juntos. Eu passo logo, então, a palavra à senhora, irmã, e mais uma vez agradecendo a contribuição de hoje. Talvez ela teve um problema técnico, me parece. Aí, talvez ela caiu. Vamos aguardar um pouco. Ver se ela retorna. Ela deve ter tido um problema de conexão. Aí naquela coluna onde estão os participantes, onde estava a Ana, entrou a Aline. Ela saiu da sala mesmo.
Vamos ver se ela consegue retornar. Acontece, né? Problema técnico. Ah, ela voltou, mas ela está muda. Irmã, a senhora está com o botão do mudo. Pronto. Desculpem, a minha internet tinha caído. Imagina. Fique à vontade, irmã. Pois não, posso começar então? Eu gostaria, então, de começar dizendo que, certamente, professor, as boas referências, se o senhor ouviu o meu trabalho, provam uma coisa, aliás, que já está provada desde Sêneca, o valor das boas amizades. Se a gente tem boas amizades, vai ter sempre alguém para falar bem da gente. Eu, aí na PUC, graças a Deus, tenho bons amigos, como Carlos Arthur e o Perini. Mas, por outro lado, a gente deve sempre desconfiar do que dizem os amigos. Então, o senhor não se iluda muito com as referências que o senhor teve. Bem, vamos então... Tem um provérbio que diz, né? Que Deus me livre dos meus amigos, porque dos meus inimigos eu mesmo me livro. Mas os meus não são desse tipo, não, Carlos. Bom, então, eu queria renovar aquilo que eu já disse, fiquem muito à vontade para perguntar, para questionar, se preferirem no fim, também se acharem importante interromper, fiquem à vontade. E também deixar claro, mais uma vez, para eventualmente alguém que não tenha me ouvido dizer isso ainda, que eu vou apresentar para vocês um trabalho em primeira redação e que todas as contribuições serão muito bem-vindas. Comecemos, então. Considerações esparsas sobre o não dito. Diga. É só uma pequena observação. Quando você se afasta um pouco do microfone, pelo menos eu ouço mal. Então, eu acho que você manter a posição mais próxima do microfone, se for possível. Obrigado. Perfeito, Carlos. Vou tomar esse cuidado. Então, recomeçando, considerações esparsas sobre o não dito, elementos de uma poética em São Tomás de Aquino. 1. Do não dito. Algum tempo atrás, em novembro de 2019, um conhecido professor do Angélico, Frei Sérgio Thomas Boninot, proferia em Paris uma conferência cujo título era Thomas d'Aquin et le Cantique des Cantiques. Nessa conferência, depois de explicar a importância do Cântico dos Cânticos em toda a tradição mística cristã, depois de narrar com pictóricos detalhes como os monges cistercienses de Fossa Nova praticamente constrangeram um Frei Tomás, já quase moribundo, a lhes fazer uma leitura, um curso sobre esse livro da Bíblia, em que a tradição, tanto judaica quanto cristã, vê a descrição do itinerário espiritual da alma para Deus, depois de citar o primeiro biógrafo de São Tomás, Guilherme de Tocco, que observa, após narrar o episódio, bem convinha que nosso doutor, prestes a sair da prisão de seu corpo, terminasse seu estudo da sabedoria pelo cântico de amor entre o esposo e a esposa. Enfim, depois de tudo isso, minuciosamente narrado com a habitual verve francesa, diz Boninot. Muito bem, dirão vocês. Já estamos com água na boca. Vamos a esse comentário, testamento, que deve nos entregar as últimas palavras do mestre Tomás de Aquino sobre a vida espiritual. Hélas, continua o dominicano francês, aqui eu tenho que confessar minha fraude, publicidade enganosa. São Tomás jamais redigiu o menor comentário sobre o cântico. Ou, se ele fez, não temos disso nenhum vestígio, pois os 2 comentários publicados sob seu nome nas antigas Opera Omnia são manifestadamente apócrifos. Pois bem, e tudo isso é apenas para ir fazendo entender suavemente ao benévolo ouvinte ou leitor deste breve trabalho que ele se encontra quase na mesma situação de propaganda enganosa em que estava o ansioso auditório do Père Boninot naquela noite de inverno, em Paris. Também agora é preciso confessar que São Tomás jamais escreveu nada que nem de longe se assemelhasse a uma arte poética. As investigações sobre a poesia seriam, aliás, mais adequadas aos professores da Faculdade de Artes,
que há um magíster em sacra página, como era o mestre de Aquino. Embora os estudos que realizou na Escola do Mosteiro de Monte Cassino incluíssem, segundo toda a verossimilhança, o estudo da poética clássica, tendo o jovem Tomás chegado, talvez, a compor um soneto em língua vulgar, quando estudante em Nápoles, e, posteriormente, um bem conhecido conjunto de poemas litúrgicos para a festa de Corpus Christi, além de algumas outras peças poéticas para uso privado, o fato é que a poesia e mesmo a arte poética parecem, à primeira vista, gozar de baixo conceito junto ao dominicano. Mas talvez só à primeira vista. Pois a verdade é que o mestre de Aquino não apenas foi também um poeta, mas, dizem alguns, até um grande poeta. Rabi, por exemplo, em seu clássico estudo sobre a poesia latina cristã, diz que Laudatio Salvatorem, uma sequência composta por São Tomás para ser cantada antes do Evangelho na missa, é, aspas, o supremo poeta dogmático da Idade Média, fecha aspas. E, ao mesmo tempo, enquanto poema, de, aspas, uma austeridade e grandeza que nenhum poeta latino da Idade Média jamais igualou, fecha aspas. E, muito mais recentemente, o dominicano irlandês Paul Murray, poeta ele mesmo e especialista em poesia, autor, inclusive, de textos e conferências sobre os poemas de São Tomás, considera, ao comentar o Panis Angelicum, penúltima estrofe do hino Sacris Solemnis, que, cito, o que imediatamente impressiona é o ritmo concentrado da estrofe e a graciosa insistência e persuasiva autoridade das rimas. Sim, o trabalho indubitavelmente suporta o peso de uma impressionante revelação, uma mensagem teológica verdadeiramente profunda. Mas não menos impressionante é o modo como, com tranquila e deliberada intensidade, os versos cantam. Estamos, sem dúvida, em presença de um mestre artesão. Fim de citação. Sim, um mestre no ofício, como diria em outro contexto o professor Carlos Arthur. Mas, apesar dessa afirmada maestria no fazer da poesia, em seus textos teóricos, São Tomás a menciona pouquíssimas vezes, e sempre incidentalmente, sem teorizar nem aprofundar conceitos sobre a poesia ou a arte poética, sempre tratando delas em relação com outros temas, sempre as mencionando de passagem, como no afã de discutir e concluir sobre o assunto principal de que está tratando. É pouco, mas é tudo. Vejamos, então, já que não temos escolha, os mais significativos desses textos em que a poesia e a poética são mencionadas, sempre fortuitamente, e procuremos extrair deles os conceitos que, omitidos, subjazem audaciosamente, já que audatius fortuna iuvat, teorizemos sobre o não dito. Ponto 2, dos poetas e da poesia. E já que, como vimos, São Tomás era poeta, notemos primeiro as observações sobre a peculiar relação dos poetas com seus poemas que ele apresenta em seu comentário à Ética de Aristóteles. Na primeira delas, ao discutir por que os que herdam riquezas dos pais as despendem mais facilmente que aqueles que as adquirem por si mesmos, assunto em si mesmo pouco poético, diz, cito, a segunda razão é porque é natural que todos amem suas obras como os pais amam os filhos, e os poetas seus poemas. Aqueles, porém, que adquirem riquezas pelo próprio trabalho, as consideram como sua obra, daí mais as quererem conservar. Fim de citação. Notável assimilação da relação poeta-poema à relação pais-filhos. Relação de amor forte, portanto, e decorrente da própria natureza das coisas. Num outro trecho, desta vez tratando do amor mútuo entre benfeitores e beneficiados, ao enumerar as coisas pelas quais, as causas pelas quais os benfeitores
amam mais do que são amados pelos que lhes recebem os benefícios, diz, cito, e diz que também acontece entre os benfeitores e os beneficiados o que acontece com o artista em relação às suas obras, pois todo artista ama a própria obra mais do que é amado por ela, ainda que fosse possível que a sua obra se tornasse animada. E isso, sobretudo, se vê ocorrer acerca dos poetas que superabundantemente amam os próprios poemas, como os pais amam os filhos. Fim de citação. E continua justificando a razão desse amor enorme. Aliás, alguns traduzem por excessivamente o advérbio superabundante que ele emprega. Então, desse amor enorme dos poetas por sua obra, comparável à paradigmática grandeza do amor dos pais pelos filhos, dizendo, pois os poemas pertencem mais à razão pela qual o homem é homem, do que qualquer outra obra mecânica. Embora praticamente apenas reproduzam os exemplos de Aristóteles, notemos, em primeiro lugar, que, tendo esses textos sido escritos entre 1272 e 1274, são posteriores à composição da maioria da obra poética de São Tomás, e que ele, talvez também por conhecimento experimental, parece aderir inteiramente à afirmação de Aristóteles sobre a relação dos poetas com suas obras, acrescentando algo que não está no texto do Estagirita, a justificativa desse amor de preferência. Aspas, os poemas pertencem mais à razão pela qual o homem é homem, do que qualquer outra obra mecânica. Fecha aspas. São, portanto, de modo, a obra humana por excelência. Essa afirmação da superioridade da poesia entre todas as produções artísticas ou artesanais, já que a distinção não estava claramente estabelecida no século XIII, e o motivo apresentado dessa superioridade, o de ser ela, de modo supereminente, obra da racionalidade humana, pode ser, talvez, um tanto surpreendente para nós, herdeiros das escolas literárias sucessoras do romantismo, que opõem à razão, a imaginação, o sonho, o suprarreal e mesmo a loucura, e fazem destas as fontes privilegiadas da poesia. São Tomás, seguindo Aristóteles, a explica pressupondo a alma racional como o próprio núcleo do ser humano, e a produção artística como manifestação por excelência do seu ato de ser. Cito, ora, nosso ser consiste em certo ato. Nosso ser, com efeito, é viver e, por consequência, operar, pois não há vida sem operação vital. Por isso, a cada um é amável operar as operações da vida. O autor é, aliás, em ato a própria obra que faz, pois o ato do movente e do agente está no movido e no paciente. E por isso, então, amam sua obra, tanto os poetas quanto os benfeitores, porque amam o seu ser. Isso, porém, é natural, ou seja, que cada um ame o seu ser. Fim de citação. A poesia é, portanto, uma privilegiada manifestação do que é mais próprio do ser humano, do seu núcleo mais essencial, de sua mais alta forma de vida, a vida racional. E isso de forma privilegiada. Os poemas pertencem mais à razão do que qualquer outra obra mecânica. Talvez possamos aprofundar o sentido dessa observação. Também no comentário à Metafísica de Aristóteles, São Tomás falará da poesia, e agora para compará-la ao pensamento filosófico. Explica primeiro a gênese do pensamento filosófico para, imediatamente, explicitar sua relação com o poeta. Cito, ora, consta que a dúvida e a admiração provêm da ignorância. De fato, quando vemos certos efeitos evidentes, cujas causas ignoramos, então nós nos admiramos com as suas causas.
do que se segue que a admiração foi causa da investigação para a filosofia, o que manifesta que o filósofo, de algum modo, é alguém que ama o mito, isto é, um amante de fábulas, que é próprio dos poetas. Fim de citação. Assim, a admiração gera o esforço do pensamento filosófico em abarcar, em captar aquilo que, de início, escapa à compreensão. E como também os mitos oferecem uma explicação do inexplicável, o filósofo, aspas, de algum modo, é alguém que ama o mito, fecha aspas, o qual se exprime por meio da poesia. Mas há uma mais profunda causa de assimilação entre o filósofo e o poeta. Cito, ora, a razão pela qual se compara o filósofo com o poeta é que ambos são instigados pela admiração. De fato, as fábulas sobre as quais são versados os poetas são constituídas de alguns elementos admiráveis. Os próprios filósofos foram levados a fazer filosofia por causa da admiração. Fecha aspas. Fim de citação. Admiração e a admiração proveniente da impossibilidade de abarcar com evidência a causa de algo é, portanto, segundo São Tomás, origem tanto da filosofia quanto da poesia. A filosofia procurará operar procedendo do conhecido ao desconhecido por meio de raciocínios seguros, bem amarrados. A poesia refletirá sobre seus objetos, representando-os por meio de imagens linguísticas, que não se pretendem precisas, mas que podem, por outro lado, alcançar realidades que a filosofia não sabe, com seus silogismos, exprimir. A poesia, se é assim, produto da racionalidade, é de uma racionalidade que, perplexa diante do seu objeto, exprime-o ao mesmo tempo, mais incompleta e mais amplamente. Um exemplo pode nos ajudar. Tomemos aleatoriamente o tema da memória e da reminiscência. São Tomás escreveu, provavelmente entre 1268 e 1270, um pequeno tratado exatamente com esse nome, segunda parte de seu comentário ao De Sensu et Sensato de Aristóteles. Chegando à conclusão, ele diz, explanando o texto de Aristóteles, cito, assim, pois, é evidente que a reminiscência é uma afecção corpórea e que ela não é um ato da parte intelectual, mas da parte sensitiva, que é também no homem mais nobre e mais possante que nos outros animais, por causa de sua ligação com a inteligência. Com efeito, o que é de uma ordem inferior torna-se mais perfeito quando se junta ao que lhe é superior, como participando de algo da sua perfeição. Fim de citação. Temos aí a conclusão de um texto filosófico que tenta pôr, em termos racionais, precisos, a capacidade humana da reminiscência, analisando sua origem e suas características, e buscando proporcionar uma intelecção mais profunda desse fenômeno humano. Mas, quando lemos o Haikai de Guilherme de Almeida, Infância, um gosto de amora comida com sol, a vida chamava-se agora. E também este outro, da mesma época, Hora de Ter Saudade, houve aquele tempo, e agora que a chuva chora, houve aquele tempo. Notem que o primeiro houve com H, aquele tempo existiu. E agora que a chuva chora, porque quando a gente está triste até a chuva chora, e agora que a chuva chora, houve, escuta aquele tempo. Houve aquele tempo. E agora que a chuva chora, houve aquele tempo. Temos nesses textos considerações, experiências sobre a reminiscência e a memória, de todo as sistemáticas e inexaustivas.
mas que, por outro lado, dão-nos sobre esse fenômeno uma percepção mais ampla, mais abrangente, sobre a qual a inteligência pode exercer-se mais livremente e concluir com mais autonomia. Justamente por sua falta de precisão e de sistematização, a percepção poética da memória abre campos de reflexão que a filosofia deixa intocados. Houve aquele tempo, e agora que a chuva chora, houve aquele tempo. Tudo isso, evidentemente, São Tomás não diz, mas é disso que estamos tratando, do não dito. Voltemos, porém, àquilo que ele explicitamente diz. Ponto 3, da falta e do excesso. Um dos mais conhecidos trechos em que São Tomás menciona o texto poético é o artigo 9 da questão 1 da Suma, se a doutrina sagrada deve usar metáforas. Utilizando, como sempre, argumentos contrários à tese que vai defender, São Tomás inicia sua exposição dizendo que parece que a doutrina sagrada não possa usar metáforas, por serem elas próprias da linguagem poética, e explica que, cito, o que é próprio da doutrina ínfima não pode convir a esta ciência, que ocupa entre todas o lugar supremo, como já se disse, artigo 5. Ora, proceder por comparações e representações é próprio da poética, ínfima entre todas as doutrinas. Logo, usar de tais comparações não convém a esta ciência. Fim de citação. A poética é, portanto, ínfima entre todas as doutrinas. E por isso não conviria que a linguagem poética fosse utilizada pelo texto sagrado, que carrega o máximo de verdade, pois é a expressão, em palavras humanas, da própria verdade divina, ou seja, da verdade suprema. Procuremos entender bem primeiro o que ele quer dizer com ínfima entre todas as doutrinas. O vocabulário tomasiano emprega o termo doutrina em 3 acepções diferentes: a de ensinamento, a de complexo de verdades e a de ciência. É neste último sentido que o termo está empregado aqui. A poesia é a menor entre todas as ciências. E ciência, para o dominicano, é de um modo geral, pois o termo é polivalente e analógico, o conhecimento sistemático de um determinado objeto, conduzido com rigor e objetividade. E nisso, como já vimos, a poética é ínfima. Seu próprio objeto e seu modo de atuação, e, consequentemente, o tipo de conhecimento que ela proporciona, não se prestam ao rigor e à objetividade. Mas, de nenhum modo, isso a desqualifica, segundo Akinati, nem para o uso na Sagrada Escritura, que é o tema que está sendo estudado neste artigo, nem para outros modos de expressão do conhecimento humano. São Tomás oporá, continuando, a essa objeção contra o uso da linguagem poética no texto sagrado, um texto da própria Sagrada Escritura. Aspas, falei aos profetas e creio que é falarei, acho que está errado aqui. Falarei aos profetas e... é tudo no passado. Falei aos profetas e multipliquei as visões. Pela boca dos profetas falei em comparações, oferecendo-nos em sua resposta 2 pontos importantes a respeito de sua consideração sobre a poesia. Diz, a poética usa de metáforas para representar, pois a representação é naturalmente deleitável ao homem, ao passo que a doutrina sagrada dela usa por necessidade e utilidade, como se diz. Fim de citação. Um primeiro ponto diz respeito à questão estética, pois o agrado intelectual causado pelo texto poético é afirmado como pressuposto. Aspas, a representação é naturalmente deleitável ao homem. Fecha aspas. Ou seja, a linguagem poética produz prazer, e produz um prazer que vem, como vimos acima, da própria natureza racional. Um prazer que é, portanto,
connatural ao próprio ato de ser homem. Um segundo ponto, talvez ainda mais essencial, é a afirmação de que a linguagem poética, mais do que deleitável, pode ser não apenas útil, como também necessária. Que necessidade e que utilidade seriam essas? Podemos encontrar uma solução num outro texto, em que o dominicano, também de passagem, menciona a linguagem poética ao estudar os preceitos cerimoniais, ainda na Suma Teológica. Citação: assim como as criações poéticas não são compreendidas pela razão humana por causa da deficiência de verdade que encerram, assim também a razão humana não pode compreender perfeitamente as coisas divinas por encerrarem verdades que as excedem. Por isso, em um e outro caso, é necessária a representação por meio de figuras sensíveis. Fim de citação. Nessa resposta, portanto, fica claro que é necessário e útil utilizar a linguagem poética quando o objeto a que se aplica a razão tem, aspas, deficiência de verdade, aspas, que seria o caso da poesia ao tratar de mitos, de objetos subjetivos, enfim, de quaisquer objetos que escapem à possibilidade de abstração e universalização próprias às ciências. Mas compete notar, para acrescentar mais um ponto à arte poética tomasiana que vamos construindo, que há um segundo caso em que é necessário utilizar a poesia como o único meio possível de expressão linguística, quando as verdades a exprimir excedem a capacidade humana de conhecimento. Também nesse caso, apenas as figuras sensíveis, linguísticas ou outras, nos podem permitir aproximar-nos do objeto que nos ocupa. E por isso, na conclusão do artigo 9, São Tomás afirmará que, aspas, é conveniente a Sagrada Escritura transmitir as coisas divinas e espirituais por comparações metafóricas com as corpóreas, fecha aspas, ou seja, de maneira poética. Conveniente significando aqui não apenas útil, aspas, sendo natural ao homem chegar pelos sensíveis aos inteligíveis, pois todo o nosso conhecimento começa pelos sentidos, fecha aspas, não apenas útil, como dizíamos, mas até necessário, pois afirma ele, citando Dionísio, que, aspas, é impossível alumiar-nos o raio divino sem ser circunvelado pela variedade dos véus sagrados. Fecha aspas. Ou seja, o único modo de aceder a verdades que excedem a capacidade humana de entendimento é através do véu das figuras. E assim, apenas a linguagem poética pode transmitir essas realidades, pois, aspas, o raio da divina revelação não se destrói pelas figuras sensíveis que o velam, mas persiste na sua verdade. Fecha aspas. E uma última utilidade, o impreciso misterioso da linguagem poética é capaz de oferecer campo à reflexão dos interessados, ad exercitium studiosorum, fecha aspas, não precisamente dos estudiosos no sentido moderno, mas de todos aqueles que amam refletir sobre objetos expressos sob o véu da linguagem poética. Se quisermos, portanto, condensar as afirmações esparsas que até agora examinamos, podemos dizer que para São Tomás, 1. Que há do poeta para com sua obra uma relação natural de amor, uma relação visceral, por assim dizer, uma vez que a obra é, de certo modo, portadora do próprio ser do artista. Que de mais forte se poderia dizer que o autor é, aliás, em ato a própria obra que faz. E sendo assim, já que, aspas, é natural que cada um ame seu ser, o poeta ama profundamente sua obra, como os pais amam seus filhos. 2. A poesia tem como gênese
o mesmo processo de admiração que dá origem ao pensamento filosófico. Diante do objeto que sua inteligência não é capaz de explicar de forma imediata, o homem se dedicará ou à reflexão sistemática, a partir do conhecido, na ânsia de dominar o desconhecido, isso é a filosofia, ou à representação através de imagens poéticas, que, por meio de comparações, aproximem, por analogia, o desconhecido do campo do conhecimento. 3. A representação poética produz prazer estético em decorrência do próprio modo da natureza humana, para a qual a representação é naturalmente deletável. 4. A linguagem poética é útil e até necessária quando os objetos de reflexão se encontram, seja abaixo, seja acima da linha do conhecimento sensível imediato. 5. A linguagem poética, justamente por sua amplitude e imprecisão de campo, abre possibilidades de reflexão não possíveis para os modos de representação linguística mais precisos e objetivos. São 5 pontos restritos, é verdade, mas que podem ser iluminadores para o exame dos poemas que São Tomás efetivamente compôs. Ponto 4. A teoria na prática. O mais conhecido de todos os textos poéticos atribuídos a São Tomás de Aquino é, sem dúvida, o Adoro te devote. Está escrito errado aqui junto. Embora o texto seja hoje normalmente cantado, só há evidências de sua associação a uma melodia a partir do século XVII. E os testemunhos mais antigos apresentam-no simplesmente como Horácio. Segundo parece, ele teria sido composto por São Tomás para seu uso privado, como oração durante a missa, que ele habitualmente assistia todos os dias, depois de ter celebrado a sua. Segundo Cheny, eram comuns no tempo essas orações privadas dos fiéis para serem recitadas no momento da elevação, que ocorre logo após a consagração, quando o celebrante leva o pão ou o vinho consagrados para serem adorados pelos fiéis. Um dos aspectos mais interessantes, sob nosso ponto de vista, dos estudos de Villemarque sobre o Adoro te devote, foi o restabelecimento efetuado por ele do texto original. Se, por um lado, descobertas e estudos posteriores abalaram profundamente, para dizer o mínimo, a argumentação que, embora sem concluir, ele elaborara contra a autenticidade do poema, essas mesmas descobertas e estudos só confirmaram o texto estabelecido por ele, segundo os estudos mais recentes, baseados nos manuscritos sobreviventes, que, segundo os estudos mais recentes, baseados nos manuscritos sobreviventes, se deve ler. Adoro-te devote latens veritas. Adoro-te devotamente, verdade escondida. Te qui subis formis veri latidas. Tu que sob estas formas verdadeiramente te escondes. Tibi se cor meum totum subitit. Meu coração inteiramente a ti se submete. Quia te contemplans totum deficit. Porque em te contemplando, tudo falta, tudo falha. Visus, tactus, gustus, in te falitur. Visão, tato, paladar, para ti, em ti, são deficientes. Sed audito solo tuto creditur. Mas o ouvido apenas inteiramente se crê. Credo quiquid dixit Dei filius. Creio o que quer que disse o Filho de Deus. Nihil veritatis verbo verius. Nada mais verdadeiro que o verbo de verdade. In cruce latebat sola deitas. Na cruz se escondia só a divindade. Sed hic latet simul et humanitas. Mas aqui esconde-se juntamente também a humanidade. Ambo vere credens atque confidens. Ambas realmente, crendo e confessando, peto quod petivit latro penitens. Peço o que pediu o ladrão penitente.
Plagas sicut Thomas non intueur. As chagas, como Tomás, eu não vi. Deum tamen meum te confiteor. Porém, confesso-te como meu Deus. Fac me tibi, aqui está errado, é tibi semper magis credere, faz-me acreditar sempre mais em ti, em te spem habere, te diligere, em ti ter esperança, a te amar. Ó memoriale mortis Domini, ó memorial da morte do Senhor. Panis vivus vitam prestans homini, pão vivo dando vida ao homem. Presta-me que semper te vivere, concede-me viver sempre de ti. E temi que semper dulce sapere, e sempre experimentar teu doce sabor. Pie pelicane, iesu Domine, piedoso pelicano, que tem um S a mais, Senhor Jesus. Mei imundo munda tuo sanguine, eu impuro, purifica com teu sangue. Cuius unastila salvum facere, de que uma gota pode salvar. Totum mundum posse tomini scelere, todo mundo de todos os seus crimes. Iessum quam velatum nunc aspitio, Jesus para quem agora olho velado. Quando fiet illud quotam sitio, quando se fará aquilo que tanto desejo? O te revelata cernens facie, que revelada a tua face, visus in beatus tue gloriae. Eu seja bem-aventurado com a visão da tua glória. Note-se, em primeiro lugar, a própria escolha de compor um texto poético para uso exclusivamente privado, para recitá-lo simplesmente em forma de oração. Quase todos os demais poemas de São Tomás foram, segundo parece, compostos a pedido do Papa, que desejava um ofício para a nova festa de Corpus Christi. E tinham, assim, a forma poética determinada pelas próprias exigências litúrgicas de hinos e sequências. Aqui, a poesia é escolhida espontaneamente, provavelmente por ser considerada a forma de linguagem mais adequada ao que se queria exprimir. É nesse sentido muito interessante a reconstituição do texto realizada por Villons. As versões comuns do poema, cantadas nas igrejas, dizem adoro te devote latens deitas, que não tem esse T, ou seja, adoro-te devotamente, divindade escondida. Mas a versão original, estabelecida por Villons, diz veritas. Cristo é designado como verdade escondida, o que nos aproxima mais das teorias do Akinati sobre a necessidade de uso do texto poético quando o homem se encontra diante de um excesso de verdade que não lhe é possível abarcar. De fato, para o crente fervoroso que é Tomás de Aquino, a Eucaristia contém a mais infinita e mais oculta verdade que se possa conceber. Nela está contida toda a infinitude da divindade e, além disso, toda a plenitude do corpo, sangue e alma de Cristo. E tudo isso sob a aparência de um minúsculo pedaço de pão ou de um pouco de vinho. Evidentemente, um paradigmático caso no qual, aspas, a razão humana não pode compreender perfeitamente as coisas divinas, por encerrar em verdades que a excedem, fecha aspas. E, portanto, aspas, é necessária a representação por meio de figuras sensíveis, fecha aspas, por meio da linguagem poética. O próprio texto insiste nesse afastamento entre a verdade eucarística e a possibilidade do conhecimento humano. Iesu quam velatum nunc aspitio. O olhar existe e é intenso, mas o objeto do olhar está velado. Como se sabe, São Tomás de Aquino adota, em Teoria do Conhecimento, o ponto de vista de Aristóteles, que o define dentro de uma hierarquia de funções vitais que ascende da nutrição, passando pela sensação até a intelecção. Ora, essa teoria do conhecimento afirma que a origem de todo o conhecimento está nos sentidos, apesar de ultrapassá-los. E no poema, detalhadamente se chama atenção para a insuficiência de quase todos os sentidos para abarcar o sacramento. Visus, tactus, gustus, inte falitur.
A visão, o tato, o paladar em ti são deficientes. Só o ouvido representa aqui algum papel. Mas o que ocorre, na verdade, é uma espécie de jogo de palavras. Porque a Eucaristia não é em si mesma mais audível do que é visível, palatável ou tocável. A alusão ao ouvido é uma referência ao texto de São Paulo, fides ex audito, a fé vem pelo ouvido. Assim, todos os sentidos são insuficientes para perceber a Eucaristia. E, portanto, a razão nada pode para compreendê-la. O único conhecimento possível é o da fé, substância das coisas que não se veem. E, portanto, a expressão mais adequada do mistério é a da linguagem poética. Outro ponto interessante é a utilização recorrente no poema da primeira pessoa do singular. Todos os que têm uma mínima familiaridade com a obra thomasiana sabem que pronomes e verbos de primeira pessoa são raros, para não dizer raríssimos na pena do dominicano. Aqui, pelo contrário, a primeira pessoa aparece praticamente a cada estrofe, dando ao poema uma marcada intimidade, um tom de diálogo entre um eu e um tu muito presentes. No mesmo sentido, se poderia analisar a escolha da menção no terceiro verso da quarta estrofe ao apóstolo Tomás, que fez questão de tocar nas chagas de Cristo ressuscitado, para só então acreditar. Opondo sua profissão de fé, sem visão, à incredulidade do Tomás apóstolo, o mestre de Aquino faz também aí uma sutil, mas forte menção ao eu poético, ao Tomás que contrasta com o outro Tomás, apesar da identidade do nome. Aqui, verdadeiramente, como ele mesmo teorizava, o autor é em ato a própria obra que faz. Que esperar, do ponto de vista formal, de uma obra de tão marcado intimismo, perdoe-se o anacronismo? Além da forma, um tanto surpreendente, talvez, de decassílabos de tipo heróico, com acento na sexta sílaba, um primeiro ponto que chama atenção é a divisão do poema em duas partes iguais, de 14 versos cada uma, marcadas pela distinção das rimas. Enquanto os versos 1 a 14 terminam com consoantes, os versos 15 a 28 terminam também invariavelmente com vogais. Embora não seja possível crer no mero acaso, não é fácil precisar as razões poéticas ou teológicas da escolha. Pode-se, contudo, notar que os versos 1 a 14, os de rimas consonantais, são muito predominantemente mais puramente contemplativos, considerando a Eucaristia em si mesma, enquanto os da segunda parte, os das rimas vocálicas, mais marcadamente deprecatórios, considerando a Eucaristia como fonte de bens desejáveis e de pedidos: fé, purificação, salvação, visão. Nada disso, porém, nos revela a razão da escolha fonética. Seria arriscado levantar a hipótese de que, sendo as consoantes, por assim dizer, mais ruidosas, sendo produzidas pela fricção do fluxo de ar com os elementos do aparelho fonador, língua, lábios, dentes, etc., e as vogais, nesse sentido, mais silenciosas, mais brandas, já que produzidas pela livre passagem do fluxo de ar, o poema caminharia, assim, de uma menor para uma maior expressão de silêncio? Hipótese interessante, tratando-se de um autor que escrevera que, aspas, Deus é honrado pelo silêncio, não porque nada deva ser dito ou investigado sobre ele, mas porque compreendemos que nossa compreensão falha, defete-se a seu respeito. Por isso se diz em Eclesiástico 43, 32. Glorificai o Senhor quanto puderdes, que ele ficará sempre acima, porque é admirável a sua grandeza. Fecha aspas.
Tendo dito o melhor que sabia e podia, ao pedir o que mais desejava, o poeta vai entrando no silêncio. É ainda preciso notar, do ponto de vista formal, que o poema constrói justamente para os 6 versos que declaram a impossibilidade de todo conhecimento natural da Eucaristia, e, por outro lado, seu conhecimento contemplativo perfeito pela fé, os versos 3 a 8, uma espécie de moldura de 4 rimas iguais, que estão nos versos 1, 2 e 9 e 10, o que só faz ressaltar a importância desse trecho no conjunto do poema. Tanto mais que essa moldura afirma com força aquilo que não pode abarcar. Adoro te devote latens veritas, te qui subisformes verilactas. E, por outro lado, ressalta a dificuldade maior dessa adesão do que aquela que tinham os que creram em Cristo Deus ao verem um homem crucificado. In cruce latebat sola deitas, sed hic latet simul et humanitas. Na cruz estava um homem que a fé afirmava ser Deus. Aqui, os sentidos veem apenas um pedaço de pão, um pouco de vinho. Diz, mas eu firmemente creio e confesso a presença tanto da humanidade quanto da divindade. Ambo vere credens ad confitens. Quanto à época da composição do poema, não há indicação absolutamente seguras. Dos 3 mais antigos manuscritos subsistentes do século XIV, apenas um afirma que, aspas, Anc oratione feci Thomas de Aquino super corpus Domini in extremes vites sue oris. Ou seja, essa oração, Tomás de Aquino, diante do corpo do Senhor, na hora extrema de sua vida. De si, uma composição tão elaborada, executada em momento tão extraordinário, parece improvável. Por outro lado, Guilherme de Tocco, que redige um relato bastante detalhado, embora tardio, cerca de 1323, das últimas horas do seu mestre em Fossa Nova, não menciona essa composição in extremis, que não seria coisa de esquecer por nenhum biógrafo, mesmo menos atento, o que não era o caso de Tocco, nas 3 primeiras redações de sua biografia. Mas o mesmo Tocco diz, ao contar como, tendo-lhe sido trazido o sacramento, já como viático, e lhe sido perguntado, seguindo o ritual da época, se ele acreditava na presença real de Cristo no sacramento, São Tomás teria respondido, cito, se nesta vida pode haver sobre esse sacramento uma ciência maior que a que é dada pela fé, nessa eu respondo que eu sei verdadeiramente, com toda certeza, que este Deus é verdadeiramente homem, filho de Deus Pai e da Virgem Maria. Eu creio de todo o meu coração e confesso por minha boca o que o padre afirmou a respeito desse Santíssimo Sacramento. E, continua Tocco, ele pronunciou então palavras cheias de piedade que os assistentes não puderam reter. E aqui se detém a 3ª versão do manuscrito. É apenas na 4ª e última versão que Tocco acrescentará imediatamente após. E que se diz foram estas, passando a reproduzir o texto integral do Adoro te devote. Estaríamos em presença de uma descoberta tardia, de um registro até então não transmitido ao biógrafo, ou de um piedoso acréscimo, se não do biógrafo, de alguma testemunha do evento? Impossível dizer. Nada mais difícil de fazer do que a história. Em todo caso, a impressionante cena do mestre moribundo, teólogo que dissera pouco antes a seu confidente sócio Reinaldo de Piperno, o fim de meus escritos chegou, pois foram-me reveladas tais coisas, que tudo o que escrevi e ensinei parece-me de pouca importância. É por isso que espere, meu Deus, que com o fim de meu ensino chegará logo o fim da minha vida. A essa impressionante cena, dizíamos, dessa composição de um poema tão artístico e teologicamente elaborado,
como o fechamento de uma vida toda ela dedicada à compreensão e à transmissão do mistério divino e cristão, ainda que não rigorosamente histórica, combina, é adequada, fornece uma interessante conclusão, não apenas a toda a vida de São Tomás, mas também a todas as suas, tão passageiras, considerações sobre os poetas e sobre a poesia. Exprimir num poema as últimas palavras sobre o mistério que não é possível exprimir, de fato, compete-te alta em mistério, é apropriado ao mistério, como dizia em outras circunstâncias o mestre de Aquino. Scilicet, se non è vero, é bem provato. E é só isso. Como vocês veem, uma coisa simples, considerações verdadeiramente esparsas. E eu fico à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu saiba responder de preferência. Muito obrigado, irmã Ana. E agora o Carlos vai cantar para a gente o Adoro Te Devote, porque ele gosta muito desse hino, não é? Não é? Não, você canta, né? Porque eu desafino na primeira estrofe. Mas sabe que a música é só do século XVII, viu, Carlos? Mas é muito bonita. Sim, mas de todo modo é muito bonita, né? É simples, né? E muito bonita. Muito né? bonita, eu também gosto enormemente. Mas então, alguma questão? Olha, duas, não são propriamente perguntas ou questões, né? Seria talvez duas pequenas observações, né? Diga, Carlos, as observações são muito bem-vindas. Primeiro, como o Guilherme de Tocco fala dos últimos momentos de Tomás, né? E ele diz que ele estava a ponto de sair da prisão de seu corpo, né? Isso. Bom, essa é uma expressão que me parece casar muito mal com o pensamento de Tomás, né? Nossa, ao contrário, né? Ao contrário, né? Ele sempre se opôs a essa concepção platônica, né? De que o corpo é uma espécie de prisão, né? E muito, digamos assim, ao contrário disso, né? Ele ressalta tanto a importância do corpo para a vida humana, né? Sobretudo para o pensamento, né? Se não houvesse... por que a alma se une ao corpo, né? Justamente para ter um instrumento que lhe possibilite chegar ao conhecimento e se expressar, né? E quando ele vai falar da ressurreição, ele diz que é claro, né? Imediatamente depois da morte, a alma entra na visão de Deus, né? Na bem-aventurança. Mas sobra lá um restinho, né? uma saudadezinha do corpo. Ela só estará perfeitamente feliz quando ela na ressurreição final. Né? Então, isso mostra que, na sua teologia, não há lugar para essa concepção do corpo como prisão, digamos, platônica, né? De que o corpo é uma espécie de prisão. Né? Essa seria a primeira... Carlos, deixa eu só te contar uma coisa. Você vê que quando eu cito isso, eu estou citando a conferência, estou citando o Bonino. É o Bonino que conta isso. E eu parei quando ele acabou de citar o Tocco. A próxima frase do Bonino é, entre parênteses, observação de Tocco, nada condizente com a doutrina de São Tomás de Aquino. Ainda bem que eu estou de acordo com ele. Claro, e você tem toda a razão. E eu também concordei absolutamente com o Bonino, mas, enfim, não era disso que a gente estava tratando, e por isso eu nem pus a observação do Bonino, porque ela faria um desvio daquilo que eu queria dizer, que eu estou usando claro, obviamente, como justificativa. Se o Bonino pode, eu também posso. Fala sobre o que não...
E a segunda pequena observação que eu queria fazer, aí também mais uma pergunta. Eu não me lembro bem em que passagem, eu tenho a impressão de que é no livro primeiro da metafísica, nesse contexto aí que você falou, né, de que admiração. Nesse contexto de que o filósofo é também um amante de mitos, né, um filomitos, né? Isso. Nesse contexto, aparece uma frase que eu acho que não deve ser de Tomás, talvez de Aristóteles, né? Não se deve crer muito naquilo que dizem os poetas, porque eles mentem demais. Mas eu acho que São Tomás concordaria completamente. Pois é, então, mas como é que ele porque comenta? Uma boa parte, quando ele fala... Como é que ele comenta poesia, essa frase, tá, né? Porque essa frase, de um certo modo, se contrapõe à perspectiva em que você apresentou a posição dele diante da poesia. Está correto? Então, eu penso isso, Carlos. Mas como é que ele se, digamos assim, se virou com essa frase de Aristóteles que parece contradizer tudo isso? Então, eu considero que, digamos, de uma certa maneira, ele está falando de duas coisas diferentes. Quando ele aceita essa frase de Aristóteles, ele está pensando na poesia, naquilo que ele estudou em Monte Cassino, a poesia clássica. Ele está pensando ou ele está pensando em Homero, ele está pensando naquela poesia que conta eventos que jamais sucederam. Isso é uma coisa. E aí, você estaria justamente diante de um caso em que a poesia serve para exprimir aquilo a que falta verdade. Mas tem o outro caso também. E é isso que a Sagrada Escritura faz, e é isso que ele vai fazer. Tem verdades que estão além de toda a nossa possibilidade de abarcamento. Tudo bem, né? Mas eu acho que foi bom você relembrar agora, né? Essa frase sintetiza justamente a oposição de Platão e de Aristóteles e de Anaxágoras, antes deles, né? Tem a oposição deles à teologia mística. A teologia mística é um tecido de impropriedades, né? Não é assim que se deve fazer teologia, né? Essa frase diz respeito exatamente a Homero e Hesíodo, né? Exato. Essa teologia, quando Platão, por exemplo, critica a poesia, não é a poesia assim, sem mais, ele está criticando essa poesia. Isso, uma poesia que para Platão é cópia da cópia. Que pretendia ser uma expressão teológica, né? Isso, não é assim que a gente deve falar dos deuses. Claro, e São Tomás... Falar dos deuses de uma outra maneira. Isso. Mas São Tomás, então, como eu digo, ele não faz uma teorização sistemática. O famoso fragmento de Anaxágoras, ouvido, todo... ele não tem os sentidos todos separados, ele é uma totalidade, né? Uhum. Portanto, não pode ser representado como os poetas o apresentam. Não, eu acho que agora eu entendi. Quando você falou da poesia mística de Homero... Então, é disso que ele está tratando. Por isso que eu chamei umas partes do trabalho do excesso e da falta. A poesia vai ser usada tanto para falar da falta da realidade, como também desse excesso, que é o que tem na Sagrada Escritura, né? E o que tem nessa poesia de São Tomás. Alguma outra observação de Carlos ou de alguma outra pessoa? Eu tinha alguns comentários. Mas... Que bom, Aline, diga. Obrigada pela apresentação. Eu tenho comentários gerais, porque eu não entendo nada disso, então estou aqui para aprender mesmo. Mas
O que eu achei interessante foi na parte que você fala sobre a poesia como uma ciência, né? Então, o papel que ela tem como alguma coisa que nos ajuda a desvelar coisas. Na hora que eu estava pensando, eu perdi o texto andando. Eu não sei se quando você faz referência a... Eu vi que você mencionou o comentário do Tomás à ética, né? Uhum. E aí tem uma referência à Suma, mas aí foi aí que eu me perdi. Eu não sei se você levou em consideração algumas coisas que ele fala, por exemplo, na Suma, na Prima Secunda, na questão 57, sobre enfim, a explicação, a articulação do que é a ars, né? Porque ali tem umas coisas que eu achei bem interessantes que acho que podem ajudar algum aspecto dessa reflexão sobre a poesia ser uma ciência, né? Em que sentido que ela é uma ciência? Porque, no sentido estrito, ela é uma arte, né? E aí tem toda uma discussão que ele vai retomar, enfim, que vem de Aristóteles, né, no início da metafísica e na Ética Nicômaco 6, que é sobre o papel da ars como uma virtude, né? Então, como é que a gente pode, com uma virtude produtiva, então a poesia é um exemplo, né, de uma virtude ou um ato de produção, na verdade é uma coisa que faz parte do intelecto, essencialmente. E eu acho que talvez fosse interessante, enfim, isso é uma sugestão, eu acho que está presente no seu texto. Sugestão muito interessante, Aline. Eu não tinha pensado em fazer isso, mas acho que, inclusive, vai ajudar a clarificar toda aquela questão do ato do poeta na poesia, enquanto se a gente pensar sobre a virtude, vai ser muito interessante. Aline, muito obrigada pela sugestão. Sugestão muito interessante. Principalmente porque, e o Tomás, ele fala disso no artigo 3 da questão 57, de como a arte, né, a técnica, como virtude, ela está sempre subordinada, ela é sempre uma virtude de uma virtude, né? Existe uma virtude no uso da arte, porque ela é sempre subordinada a alguma outra, né? Ela é sempre subordinada a uma virtude moral, por exemplo, ou a prudência. Então, quer dizer, a verdade dela depende um pouco de alguma outra virtude. Então, acho que talvez tenha alguma via interessante de... Eu acho também. Muito obrigada. Eu vou ler, sim, a questão e vou pensar sobre isso. Obrigada, Aline. Alguma outra coisa? Alguém gostaria de me dar mais alguma sugestão? Mas, Moana, eu acho que essa observação da Aline, você poderia prolongar isso, mas não sei se vai conflitar um pouco com a distinção que Tomás fez aí da arte mecânica. Não conflita, não. Porque, acho que não. Não conflita. Eu já vou lhe dizer também, apontar uma outra coisa. Não é à toa de que o conhecimento prático, né? O conhecimento que se dirige tanto à ação humana, né? Ao comportamento humano, né? Como também à produção. E o conhecimento que se dirige à produção é a poiesis. Então, deve ter alguma coisa aí, eu ignoro inteiramente, né? Mas por que a poesia se chama poesia? Poesia. Né? Infelizmente, o meu grego poiesis, não me permite. Poiei é produzir alguma coisa. Né? Houve uma extensão, eu tenho a impressão que deve ser da Antiguidade Tardia, não é sei lá, digamos, de Aristóteles propriamente, talvez, né? Houve uma extensão dessa ideia da produção, né? Para o próprio conhecimento teórico. Né? As artes, algumas das artes teóricas, como a lógica e a música, elas produzem alguma coisa também. Né? Na música, você tem que produzir uma melodia. Isso. Né? Na lógica, você tem que construir um silogismo. Né?
ou construir uma proposição, né? E uma ciência, o que é? Um encadeamento de proposições, né? Então, e a produção das artes liberais, vamos dizer, das artes livres, exatamente, né? Ela é né? dúplice sempre. Ela é uma produção externa, em ato, né? Sim. Então, a coisa que é produzida, mas ela ela é um conhecimento teórico, né? E ela tem do intelecto, né? Porque ela tem um efeito sobre o intelecto. E é assim que elas se tornam disposições do intelecto. Então, ela funciona nos dois tem tipos. uma produção de uma obra, né? No sentido de que você produz uma estátua, não? Ou produz sei lá, uma melodia, né? Então, ela é uma obra como a das artes mecânicas, né? Construir, sei lá, um barco, né? Ou uma máquina, né? Então, acho que essa indicação da Aline poderia ser prolongada, né? Sim, eu também tenho essa impressão. Achei a indicação da Aline muito boa. Mais alguma coisa? Bom, acho que se não, parece então que nós, da minha parte, chegamos ao fim. Só resta, mais uma vez, agradecer a você essa belíssima exposição, né? Obrigada, Carlos. É uma pena que você não tenha cantado o Adoro Te Devote. Espera aí, Carlos, vou cantar para você. Adoro te devote, latens deitas, quae sobis figuris vere latitas, tibi secur meo, datum subicit, quia te contempla, statum deficit. Pronto, Carlos. Pelo menos a primeira estrofe. Obrigado. Tá bom. Boa tarde a todos, então. Professor Luiz Marcos, muito obrigada. Obrigada a todos pela senhora. Agradeço Obrigada. muito. Até logo. Parabéns, excelente. Até a próxima. Até a próxima.